Galo é delicado e o torcedor está com pouca paciência. E a gente só quer cobrar a diretoria para ser mais responsável, porque todos que estão aqui são trabalhadores. Ninguém vai trabalhar sem receber. O jogador está no direito, só que não isenta o Rony de ser ingrato com o Galo por tudo aquilo que o Galo fez. Em momento algum houve notificação para poder sair do clube. Isso sim, solucionar alguns problemas. Eu sou muito grato ao Atlético pelo carinho, à torcida pelo carinho. E independente de qualquer coisa, eu vou estar honrando essa camisa com todas as minhas forças. Além de Rony, Igor Gomes e Scarpa, que colocou o Hulk na cara do gol, eram vaiados pela torcida. Se no extracampo é problemático, nas quatro linhas era o Atlético quem colecionava as melhores chances. Até que Mena, pelo alto, colocou a bola na rede, igualando no placar agregado. No segundo tempo, o Galo seguia com seu problema de finalização. Hulk, mais uma vez, cara a cara com o goleiro, não conseguiu colocar o seu time na frente do placar. A decisão de quem seria salvo na repescagem da Sul-Americana foi para a marca do pênalti. Hulk acertou o primeiro, assim como Chaves. Já no segundo, Scarpa bateu na trave e Everson, na batida de Carlos Henao, manteve a igualdade. Bernard parou em Quintana e Mena, autor do gol da partida, mandou na torcida. Gabriel Menino guardou dele e na cobrança de Zarate, Everson cresceu debaixo das traves. O próprio goleiro decidiu. O abraço da torcida e do time, depois de uma semana com tanto sufoco. A gente estava até brincando ali, até domingo tem uns dias infelizes, daqui a pouco já é outro foco, então com certeza isso muda o ambiente. Há 12 anos atrás, na noite de 24 de julho, o Atlético de Ronaldinho e São Vítor vencia a Libertadores, decidida nos pênaltis contra o Olímpia. Agora, o Atlético de Everson e Hulk também foi para a marca da Cal, só que para conseguir uma vaga nas oitavas da Copa Sul-Americana e superar os problemas financeiros do time e também a desconfiança da torcida. Agora é hora da gente superar essa semana, as dificuldades que a gente teve, né, e focar nas três competições que nós temos pela frente. Já praticamente neutralizando as dívidas e jogando a responsabilidade para nós. E a gente tem que saber lidar com isso, que é assim, né? E é assim que vai acontecer daqui para frente também. A gente tem que mobilizar agora nesses jogos fora de casa, jogos duros com o Flamengo, mas nos mobilizar para fazer bons jogos. Porque a responsabilidade é de todos, a gente só precisa ter muito cuidado para buscar o problema na origem. Por que tudo isso está acontecendo? De onde surgiu? Que se alimenta? Como procria? Não é? Porque isso tem uma origem. Todos esses problemas têm uma origem. E essa origem partiu de cima para baixo. Para chegar ao ponto que chegou, o problema começou aqui em cima e veio desaguando ao gramado do estádio de ontem, para acontecer tudo que aconteceu. Então, cada um com seus problemas, nada justifica os atrasos, as ações extrajudiciais e a pedida e a ação do Rony, que pediu para sair do clube e acionou o Atlético na justiça. Ponto. O que aconteceu depois disso? Quem chamou quem? O que ficou ajustado e tal? Até hoje recebi ali um contato do agente do Rony. E aí, pá, porque eu tenho que te explicar. Porra, cara, eu chamei você pra você explicar antes de dar toda essa quizumba. E você não respondeu. Aí hoje mandou ali, tinha 5 meses de comissionamentos dele, agente de fundo de garantia, que tinha imagem atrasada e etc e tal. Legal. Foi o que ele falou. Mas eu te chamei antes, colega, para te perguntar o que tinha acontecido, para chegar aqui e explicar. Só que agora, depois de tudo que aconteceu, o Rony, a culpa é do Rony, tudo é por causa do Rony. Não. Eu não atenuo o erro da direção em deixar chegar onde chegou. Só que são 28 jogadores, 30 jogadores, e ele foi e acionou o Atlético na justiça pedindo rescisão. 28 jogadores, um foi lá pedir rescisão. Então, quando ele faz esse ato, sabendo que torcedor é passional, ele tem que segurar essa pica. Como os demais que fizeram os movimentos extrajudiciais também têm. Então, essa culpa não é da imprensa.
Não tenta empurrar para a imprensa a responsabilidade, porque essa culpa não é da imprensa. A imprensa não deixa de pagar, a imprensa não deixa de cumprir com o que foi acordado, a imprensa não faz movimento extrajudicial contra o clube e nem pede rescisão. Então isso não é meu, isso não é seu da imprensa que você está aí me assistindo. Isso é do Atlético, isso é problema do Atlético, não é da imprensa, não é do youtuber, não é, esse problema é do Atlético. Ah, porque a torcida fica puta porque o YouTube, não tem nada de YouTube, não tem nada de imprensa. Essa pica é do clube, o clube é que tem que se ver com ela, arcando com os compromissos, porque o clube tem dono, aí os caras olham para as empresas, para os bilhões, e falam, pô, mas só nós aqui estamos desamparados. Então ampara, cuida, administra bem, cumpre com tudo para você ter peito para chegar lá e cobrar. E aí na hora que o Cuca não responder, que o time não estiver organizado, você tem peito para cobrar do Cuca. Aí quando os jogadores não estiverem respondendo em campo, você tem peito para cobrar dos jogadores. E nós aqui nos atemos aos fatos, Tem atraso, tem problema, a gente chega aqui e fala. Quando o Brax esteve aqui anteontem e nos concedeu uma entrevista, num dado momento da entrevista, ele falou, porque vocês da imprensa... Não. Nós não temos responsabilidade nisso. A gente, aqui, nós nos ativemos desde o início, ativemos mesmo, né, Thiago? Se não for, tá sendo. Nós nos ativemos aos fatos. O Thiago é meu professor de português. E ele é bom demais nisso. Então nós nos ativemos aos fatos. Então não é responsabilidade minha o que o Atlético plantou e está colhendo agora. Não é nossa responsabilidade. Não é do Fala Galo. Não é do, como é que chama o outro? Bica Galo. Do Bica Galo. Não é do Breno Galo. Não é do Breno Galante, que se fosse do torcedor do Cruzeiro seria raposante. Não é do Frossá. Não é. Essa pica não é nossa. A imprensa isenta faz o que tem que fazer. O Atlético tem que cumprir o que foi acordado. Os jogadores têm que se matar em campo para resolver o problema. E o Cuca de organizar o time. E o Vitor e o Brax de dirigir e de fazer um bom planejamento. E se for assim, se todo mundo fizer a sua parte, a coisa vai melhorar. Eu não falo mais nada no programa. Fala você que está voltando de férias hoje. Boa tarde. Boa tarde, HG. Boa tarde, Tá rindo por quê? Dormiu com o Bozo, irmão? Eu tô feliz de estar ao lado de vocês. Aí eu abro esse sorriso largo, tava morrendo de saudade, tava morrendo de vontade de estar aqui ao lado de vocês durante essa semana. Foi muito bom passear de férias, mas... Não, vocês podem não achar boa a minha presença, mas eu acho bom estar ao lado de vocês. Que isso? Mas, voltando... É alergia, pô. Foi alergia. É nóis. Mas eu tô feliz mesmo de voltar. Obrigado, irmão. Deu um beijinho hoje no Você sabe que eu tenho alergia. Você sabe que eu sou alérgico. Ele fica pé da vida. Pena que isso vai durar só hoje, né? Não, eu gosto de estar ao lado de vocês. É bom demais participar aqui. Toca, Ele que abriu aqui. Eu procurei o contato Dei um abraço nele, um beijinho nele hoje. Aproveita. Mas, ô HG, eu não consigo nem falar mais nada. Acho que você já deixou tudo bem. Desculpa, então. Não, calma aí, pô. Vamos só repetir o que o Everson falou. Ei! Hoje eu poderia simplesmente gravar o seu áudio, colocar aqui, em frente ao meu microfone e deixar repetindo. Ou você fica movimentando a boca. Fazer só o movimento da boca e ficar em looping, sabe? Porque a verdade é essa, HG. Não tem como. A gente olha pro Atlético, e eu falei isso na rádio, eu reitero aqui, não tem como. A gente não pode, pelo menos é o que eu penso, ficar cobrando os atletas e cobrando a comissão técnica. A gente viu do empresário do Rony que foram 5 meses de direitos de imagem atrasado. Pelo menos é o que ele trouxe pra gente. Para que o Rony entrasse na justiça solicitando a rescisão contratual. Então, se são 5 meses de direito de imagem, de direito de imagem atrasado, como é que esse jogador se motiva para entrar em campo? Aliás, eu, Thiago, defenderia que todos eles fizessem a tese do Vampeta. Eles fingem que pagam, eu finjo que jogo. Porque ficar 5 meses sem receber, é greve, irmão. Aqui não jogo. É assim que funciona. Não tem como. O cara tá ali, existe uma motivação maior, que é o bem do clube, o bem da carreira dele, o bem do trabalho dele, como ele será visto profissionalmente, tem tudo isso. Só que, inconscientemente, você para pra pensar e fala assim, velho, eu vou me matar aqui por um clube que não honra os compromissos. Eu, honestamente, entendo a postura da torcida, mas não faria. São trabalhadores reivindicando os direitos deles. Cara, o jogador tá lá, ele se entrega.
o mínimo que se espera é que ele receba. O jogador sem receber, velho, isso não existe. Então, para mim, o grande problema e a grande responsável pela situação que o Atlético se enfiou é a gestão do clube. Eu não consigo, hoje, enquanto as coisas não estiverem em dia, enquanto os compromissos não estiverem sendo honrados, eu não consigo responsabilizar os atletas. Não, o que eu ia falar é que, sim, o contexto geral do jogo, conversando com torcedores do Atlético e acompanhando de perto alguns torcedores do Atlético depois do jogo, eu notei o alívio revoltante. O que é esse alívio revoltante? Cara, ontem o Breno estava aqui falando, pô, o Atlético tem a obrigação de vencer o Bucaramanga. Ah, é o Bucaramanga. Ah, isso pra lá, Bucaramanga pra cá, Bucaramanga pra lá. Eu, gente, é futebol. Vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer. Porque o time tem que desempenhar dentro de campo. E todo o combo que estava vindo nas costas do Atlético, de uma semana pesada, de questões salariais, de movimentos na justiça, fazia a gente acreditar que o ambiente, o clima estaria pesado. Que alguns jogadores poderiam sentir isso, e isso aconteceu. Eu acho que o Igor Gomes, acompanhando de longe, e você estava no estádio, Breno, acompanhando mais de perto, eu notei que o Igor Gomes pareceu sentir toda aquela pressão do estádio. Todas as vaias que estavam rolando para alguns atletas, todos os xingamentos que estavam vindo da arquibancada, e eu não afasto o direito de nenhum torcedor fazer o que quis na arquibancada, numa questão de protesto, não de questão de agressão, que não existiu, pelo menos não chegou até a gente, algum tipo de agressão de nenhum torcedor ontem, passando do ponto ou jogando alguma coisa no gramado. Enfim, o que eu falo do alívio é o seguinte, é quando a gente pensa como que o Atlético chegou ao ponto de fazer um primeiro jogo muito ruim contra o Bucaramanga. O Atlético não foi melhor que o Bucaramanga, conseguiu o resultado, achou o gol, ou pariu a bigorna, né, para conseguir um gol num lance de categoria do Hulk, que colocou o Igor Gomes na cara do gol e sofreu o pênalti. O Hulk pegou e converteu a cobrança. Mas onde que eu quero chegar? É que o Atlético, o porquê do alívio revoltante? Porque é o Atlético, com toda a pompa de grande time que tem, de jogadores capacitados, levou uma decisão para os pênaltis. E olha que ironia, levando a decisão para os pênaltis, perdendo o jogo na arena, que isso também é de doer, né, torcedor? O Atlético perdeu para o Bucaramanga dentro de casa. A decisão da vaga foi para os pênaltis e o Atlético conseguiu. Mas olha que ironia do destino, né? 12 anos depois do torcedor atleticano ver um time que se entregou bastante na disputa de uma Libertadores, que correu pra caramba com todas as dificuldades que tinha e conseguiu o título da Libertadores nos pênaltis. 12 anos depois estava o Atlético perdendo para o Bucaramanga, levando essa decisão para os pênaltis, e se não fosse o Everson, Everson, que capacidade, como você é gigante, acertou todos os cantos, ele defendeu. O melhor goleiro da história do Atlético. Ele defendeu, não foi pênalti perdido não foi pênalti mal batido não, o Everson defendeu, gigantesco, parabéns ao Everson, parabéns ao paciente torcedor do Atlético, e aqui, tem que sempre deixar claro, quando a gente está comentando, que a culpa do Atlético estar nessa situação vem de cima, da gestão, tá? Não é do Papai do Céu, não. É da gestão do Atlético, tá? Deixar tudo amarrado. Mas daqui a pouco, temos que falar de jogadores, temos que falar de treinador, que também está devendo. Consultoria Breno Galante. Boa tarde a todos, boa tarde ao... eu tava dessa careca reluzente. Bom que você fica assim, pena que dura só hoje, né? Segunda-feira você volta ao normal, né? Boa A tarde a vitória todos. aliviou o clima ou não? Cara, vitória, irmão? eu acho desculpa, a que classificação, aliviou. perdão. Olha, Falamos pênaltis. o sentimento que eu tive ontem após Você o tá jogo... desanimado por quê? Justamente é isso que eu quero falar. Eu não consegui ter um sentimento de alegria, eu tive um sentimento de alívio, sabe? Mas depois você sentiu a revolta? Não, cara, revolta não, eu tive um alívio. Falar que eu tô satisfeito com o Atlético, eu não tô satisfeito com o Atlético. Porque ontem eu vim aqui e reitero, era obrigação do Atlético vencer o Bucaramanga em casa. Posso acabar de falar? Você voltou ao normal já. Né?
Eu acho que era obrigação do Atlético, né, vencer em casa ontem. Foi a primeira derrota do Atlético depois que mudou o seu gramado, vinha numa sequência aí como mandante sem perder. E ontem a torcida ela fez o seu papel. Ela teve o seu momento de vaiar, como ela vaiou antes do jogo o Scarpa, vaiou o Rony. No intervalo ela vaiou os gestores do clube e até entendo o motivo de todas as vaias, né? Mas quando teve que apoiar o time no transcorrer do jogo, ela apoiou. Ela fez o seu papel. O time criou várias oportunidades. Agora eu quero só separar alguns pontos aqui. O Atlético teve condição de vencer? Teve. 18 finalizações, né? O goleiro deles fez cinco defesas importantes, teve bola na trave, né? Mas faltou o Atlético competência, de novo, de vencer. E aí o Atlético teve que utilizar de um recurso, que é a vantagem que ele fez no primeiro jogo, que não fez no primeiro jogo, mas venceu, para poder levar para os pênaltis. Isso eu acho que aí realmente não pegou bem. Você classificar nos pênaltis contra o Bucaramanga, senhores, é um sinal de alerta de que algo, e aí eu não estou falando da parte financeira, nada não, estou falando da organização do time, porque em vários momentos a gente viu o time do Bucaramanga tendo muito espaço, chegando fácil ao setor do Atlético defensivo. Inclusive, antes deles fazerem o primeiro gol, eles tiveram oportunidades. O Cuca o tempo todo ao lado do campo, pedindo para o time encurtar. O Fausto Vera entrou ali como cabeça de área, continua o espaço da mesma forma, né? O Igor Gomes, o Elton está coberto de razão. Ficou meio ali inseguro, errando passes fáceis na hora do contra-ataque. E vou dizer, eu já venho analisando isso e estou chegando cada vez mais a uma conclusão. O Atlético não consegue jogar com 3 atacantes. Não dá. Tem que haver, sabe, uma compactação maior. Só que agora o Cuca tem o Biel ainda. É mais um que chega. O velocista. Tem o Coelho à disposição. O Atlético precisa compactar mais. Então, a impressão que eu tenho, não estou contente. Satisfeito? Não. Aliviado. Passou de fase. Mas agora tem o Flamengo, né? É um desempenho que o Atlético teve ontem. Melhorou. Mas estava tão confiante. Melhorou. Eu estava confiante. E a nossa aposta? Eu estava confiante, sabe? Mas a cada jogo que passa do Atlético, Thiago, a gente vê os mesmos erros. Ontem era um jogo para o Atlético vencer em casa, dar uma satisfação para o seu torcedor. Ah, mas classificou. Classificou nos pênaltis sofridos. E vou dizer mais. Quando o Scarpa bateu na trave, poxa, a torcida ontem, o coração ficou na boca. Né? Aí tem que vir o Everson fazer um milagre. Aí vem o Bernard, ele erra. Aí de novo o torcedor... Pelo amor de Deus, gente, a gente não precisa passar um sufoco desse, não. Não precisa, com a qualidade que o time do Atlético tem, não precisa passar esse tipo de situação para o torcedor. Então, eu acho que o problema é não ter tempo, sabe? Não tem tempo, mas o Atlético aí, o Vitor veio, falou sobre contratações, grande nome. Aí o que acontece? Expectativa. O torcedor agora está com a expectativa. Vai chegar um grande nome. Isso. Né? Saiu da boca dele. Não foi. A diretoria falou. Então, aí agora, todo mundo está esperando que vai chegar um grande nome, porque vamos preparar para o Flamengo. Mas será que vai dar tempo? Vai dar tempo para o Cuca arrumar esse time? Bom, o Biel está aí, pode jogar contra o Flamengo. Não sei se é o setor do time que está precisando de ter um reforço para o jogo contra o Flamengo, mas o importante é que classificou. O importante é que classificou, mas o que eu disse lá na rádio, e vou repetir aqui, não dá pra gente desviar o foco, Valuzia. Não dá, HG. Boa tarde para você, para os amigos. Eu vou ficar mais na questão do campo, né? Já que todo mundo abordou o problema principal, a questão principal que é realmente tudo que foi criado pela diretoria. O campo do Atlético é muito preocupante, na minha opinião. E quando o Breno fala que não haverá tempo, o Atlético agora vai fazer jogos até 31 de agosto, a cada 3, a cada 4 dias. Porque depois de 31 de agosto vai ter uma parada, porque aí vem a data FIFA de 1 a 9 de setembro. Esses 4 jogos, Bucaramanga, Bahia, os 2 jogos contra o Bucaramanga, contra o Bahia e contra o Palmeiras. Eu vejo um Atlético até, pensando no recorte do jogo contra o Internacional, eu vejo um Atlético até pior do que antes da parada da Copa do Mundo de Clubes. O jogo contra o Internacional, para mim, foi um bom jogo do Atlético. O Internacional, ainda com alguns desfalques, criou oportunidades, porque tem capacidade para criar, mas ontem eu achei assustador o espaço, a forma que o Bucaramanga tinha um camisa 7, era um dos poucos jogadores do Bucaramanga com alguma velocidade e algum raciocínio. Quando ele cismava de carregar a bola do meio campo em diante,
O Atlético tinha muito espaço. Ninguém parava E olha ele, que ontem, o Cuca, pra mim, ele mudou um pouco, apesar de entrar com os 3 atacantes, como disse bem o Breno, mas sem a bola, o Atlético pra mim marcou num 4-1-4-1. Deixou o Hulk, fazia o Dudu voltar pelo lado esquerdo, fazia o Rony voltar pelo lado direito, ficaram Scarpa e Igor Gomes mais centralizado. A hora que eu vi isso, eu falei, bom, o Cuca vai ter um pouco mais de jogo por dentro, com o Scarpa próximo ao Igor Gomes, e o Fausto Vera estava entre essas duas linhas. Cara, o Fausto Vera, eu não consigo nem criticar o jogador, independente da capacidade que ele tenha técnica. Como que você vai... Eu não consigo, um jogador que não jogava desde o dia 21 de maio e que estava treinando em separado. Então é mesmo assim, olha, vai aí, faz o que você puder, tá? A escalação do Fausto Vera para mim ontem é bem isso. Mas eu não vi o Atlético, não conseguiu ter um pouco mais de trabalho. Aliás, a melhor jogada para mim do Atlético no jogo é exatamente passando pelos pés do Scarpa. Um passe que ele recebe, o Hulk faz a infiltração, ele dá de primeira e o Hulk sai na cara do gol, acaba não conseguindo fazer. Vai dar toquinho por cima em vez de encher o pé. Ele já fez vários gols por cima, assim, viu, HG? Sim, Valor. Naquele jeito, a bola estava na medida para meter o pé. Então, não conseguiu fazer o gol naquela oportunidade. Me assustou o fato do Atlético não conseguir ter um pouco mais de posse de bola com o Igor Gomes, com o Scarpa. Dudu, eu já falei e reitero, o Dudu não dá conta de fazer mais o que ele fez a maior parte da carreira. Ele recebe, é bom você ter o Dudu na parte ofensiva, mas vai ser um problema toda vez que ele tiver de voltar o quanto ele tinha que voltar ontem. No segundo tempo, quando entra o Coelho, ele vai para o meio campo, aí acho que é mais fora da característica ainda do jogador. Para terminar, estes primeiros 4 jogos do Atlético, depois da Copa do Mundo de Clubes, eu particularmente, contra o Bahia, ok, você está jogando na Fonte Nova, perdeu o jogo no finalzinho. Mas a atuação de ontem e contra o Palmeiras, olha, e os próximos 4 jogos o torcedor atleticano sabe. Tem 3 enfrentamentos contra o Flamengo e tem um enfrentamento contra o Red Bull Bragantino. Vamos colocar que o Atlético vai resolver tudo fora do campo. No campo, as coisas precisam de melhorar e muito. Com qual tempo? Eu não sei, porque o que me passa até agora é que o tempo que deveria ter sido usado para melhorar o campo e para sanar as pendências institucionais não foi devidamente usado. Eu vou colocar umas coisas positivas aqui. Eu gostei do Scarpa ontem. Achei que ele fez um bom jogo em relação ao que ele vinha jogando. Eu achei que ele apareceu, ele deu esse passe, ele deu alguns chutes pro gol, ele deixou o Hulk na cara do gol. Foi o melhor em campo. Eu achei que ele foi melhor. Mesmo tendo essa situação de jogar sendo vaiado, né, com a pressão toda. O Coelho, quando ele entrou, ele deu alguns lampejos, eu falei, opa, olha lá, tá indo partindo pra cima, tá com intensidade. Eu falei, poxa, mas aí de repente pararam de jogar com ele por ali. Aí começaram a jogar mais pelo lado de cá. Eu acho que a única preocupação que eu tenho, eu tô falando com o Elton aqui, mostrando o chão. Sim. É esse aqui, ó. É a cabeça da área até a meio campo. O problema é a meiuca. Mas esse time não vai ficar compactado sem ter um setor de meio campo formado. Agora, o que eu não entendo mesmo, gostaria até que o Cuca explicasse, se é que explicou ontem, pelo menos nesse trecho, se ele explicou, eu não vi. De um jogador que estava treinando separadamente do grupo, a titular do jogo, e em outras situações ele usava zagueiros de volante, e por que não repetir isso ontem? Quem marcaria melhor no setor? O Ivan Roman ou o Fausto Vera? O Fausto Vera não marca. Tem dificuldade para marcar. Mas ele explicou a presença do Fausto Vera. Ele disse que, inclusive, além da necessidade, que inclusive no dia anterior à partida, o Fausto Vera teria se desculpado com o elenco, com o próprio Cuca. Mas me disseram que isso não aconteceu. O Cuca disse isso. São duas coisas que eu não sei, de verdade. Eu estou reproduzindo o que foi a fala do Cuca. Mas não teve um negócio... Galante, você conversou com o Fausto Vera ontem? É porque o Fausto Vera, quando ele dá entrevista, ele não dá a entender isso. Ele fala que ele estava treinando em separado e que quando ele é chamado para jogar, ele está à disposição e joga. O Cuca fala que ele se desculpou, fala que ainda bem que ele não o cortou completamente do elenco. Mas por que ele pediria desculpa? O que ele fez de errado para ter pedido desculpa? É porque ele pediu para não ser relacionado não jogar no jogo contra o Internacional. E pegou mal perante o grupo. Ele não quis jogar porque ele queria ser negociado.
antes da paralisação para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Era um desejo dele, Fausto Vera, ser negociado. Mas vamos lá. O Atlético também queria negociar. Só para te dar um subsídio. Deixa eu só tentar entender um negócio aqui. O Rubens chegar e dizer assim, ó, o staff do Rubens, ó, não escala porque nós estamos negociando. Trocando Mas minutos. é diferente. Pera aí, calma que eu vou chegar lá. Você tá só viu o Eltim, Redneck, segura aí. Então é o seguinte, o staff do Rubens chegar e falar assim, olha, não escala porque nós estamos trocando minutas, tem um risco de machucar e etc e tal. E aí o clube entende que sim, e aí eles chegam nesse acordo. O Fausto Vera pede para não jogar porque proposta chegaria, isso é coisa de staff, tá? Até agora nós estamos falando do staff, porque o Rony foi para a justiça porque o staff falou para ir. O Fausto Vera pediu para não jogar porque o staff orientou. O Rubens não está jogando porque o staff pediu para não escalar. Então agora o staff é que está determinando tudo dentro do clube, tá? Aí você não escala o Rubens porque tem medo de machucar, só que vários outros jogadores jogaram... O Arias jogou vendido. Vendido e tal. Então o Atlético eu entendo. Ah, não pode porque se machucar, nós estamos enrolados e tal. Eu entendo, sabe? Agora, você pega o Fausto Vera. Ele não quer ficar, você não quer que ele fique, mas ele tem um contrato em vigência, né? Então você está vendo que há um erro na administração desses problemas e é um erro que, de certa forma, passa por aquilo que nós criticamos tanto aqui, que é o erro de planejamento. Sim. Deixa eu ouvir o Fausto Vera e Andrezão. Põe ele para falar aí. Confusa a minha situação, né? Eu tenho talvez possibilidade de sair do clube, então estava treinando sozinho, mas hoje como o treinador e o clube precisava de mim, eu continuo à disposição, pois sou jogador do clube. Olha aí, ficou nítido na sonora dele. Ele estava treinando sozinho. O que é o treinar sozinho, gente? É o treinar totalmente separado. Você não fazia parte do grupo que estava preparando para a competição. Então é isso, ficou claro, ficou muito claro na entrevista dele. Ele foi chamado numa emergência e virou titular. Isso aí. Ontem aqui o Everton me perguntou assim, Elton, se você, dependesse de você escalaria o Fausto Vera? Eu fiz um preâmbulo todo, né? Eu peguei e comecei a falar, o Fausto Vera, disso. O Atlético que não tem isso. No conjunto da obra, eu escalaria. Por causa da dependência que se tornou. Mas, gente, é um erro administrativo, um erro de planejamento, um erro que vem lá de trás quando você não fortaleceu o grupo da maneira que precisava, quando você não buscou mais um primeiro volante, quando o treinador pediu 2 e você não levou nenhum dos contratados que ele pediu. Então, tudo isso vem das cargas lá de trás. Hoje eu falei lá na rádio, eu falei assim, velho, os erros do Atlético atuais, o Atlético paga por erros da temporada passada. Os exemplos que aconteceram no ano passado de erros de planejamento, de montagem de elenco, eles estão acontecendo agora novamente. E na mesma época, Júlio, será que no ano de 2026, nessa mesma época, vamos estar falando das mesmas coisas do Atlético? Então, assim, os erros são macros, vindo da gestão. E eles vão para o campo. E é claro que no campo tem muita coisa para a gente cobrar. Tem muita coisa. Elton, eu acho que o Cuca poderia tirar mais desses jogadores. Poderia. Mas tem um tanto de coisa acontecendo no Atlético fora das 4 linhas que acabam entrando em campo. Essa escalação, para mim, ela tem um nome. Desespero. É óbvio que é. Desespero, né? Porque o Cuca fala, inclusive num trecho da coletiva, que ele resolveu a escalação no treino 11 horas da manhã no dia do jogo. Nem costuma treinar muito no dia do jogo. Posicionamento, tudo bem, entendo. Mas o Fausto Vera, você não pode nem falar assim, ele treinou bem com o time, na hora, ele sabe... Não, porque ele não está treinando sozinho. Ele não está treinando com o time. Você sabe que ontem, durante o jogo, eu não sei quem no nosso grupo aqui dos donos da bola, não sei quem, durante o jogo, quando o Cuca começou a empilhar atacante, o time não atacava, o Bucaramanga não atacava, empilhar atacante. O problema é quem vai dar essa bola para os atacantes. Mas quando ele começou a empilhar atacante, alguém aqui da nossa turma, que o grupo tem mais gente, não só os que estão aqui, foi assim, o Cuca tá botando essa turma toda para escancarar os problemas que ele tem no elenco. Alguém postou isso lá, não sei quem foi, né? Eu sei quem foi, mas não vou falar. Enfim, é melhor. No expor. Então, de certa forma, isso tem sentido? Tem. Só que
Eu vou mais uma vez apontar pro Valu ali. Há quanto tempo, mesmo antes de explodir a notícia de atrasos e etc e tal, há quanto tempo o Valu tá aqui dizendo assim, às vezes até sendo sozinho nessa, tá? Falando assim, o Atlético é desorganizado, o Atlético não é compactado, o Atlético é um time espaçado. Então, é só isso aí que o Atlético pode entregar? É só isso? Porque se você olhar para a tabela, acho que, de certa forma, tá ali, compatível. O Atlético vai tentar uma vaguinha no G6. Não dá mais do que isso do brasileiro. Na Sul-Americana, Godoy Cruz é muito melhor que o Bucaramanga. E o Atlético começa em casa. Não sei o que vai acontecer, mas depois, se passar, é Bolívar ou Ciencianos. Então você veja que o caminho não é desgraçado. Desgraçado é o futebol que está sendo jogado. Porque nos 2 jogos, o Bucaramanga ganhou um e no outro foi melhor e perdeu. Vocês estão entendendo o tamanho do problema? Aí o Thiago até falou, mas sem receber, você não pode cobrar e tal. Mas esse negócio dos atrasos explodiu mesmo de pouco tempo para cá. E o Valu vem chamando a atenção. Para um Atlético, principalmente, que não consegue jogar, que é desorganizado, muito antes disso. Nós vamos ter a pouco o Cuca fala antes você. Não, é só para poder dar uma opinião aqui, que eu sei que ela pode ser até polêmica, mas eu continuaria com o Fausto Vera no elenco se não vier um volante. Não faz o menor sentido. Numa boa. Sabe por quê? Eu prefiro continuar com o Fausto Vera do que ele ficar improvisando Rômulo, Ivan Roman. Eu prefiro. Sinceramente, não dá, cara. Eu prefiro. Não dá. Mas essa é a minha opinião. Mas tá errada. Só tá isso. errado. Eu Você sabe que você tá errado. Pode ser. Você sabe, torcedor mas eu sabe. prefiro O Fausto Vera colocar sabe. Rômulo, Ivan Roman, isso pra mim não o dá. O Fausto cara. Vera é primeiro volante? Não. Segundo. Mas já jogou de primeiro volante. Tá. O Gabriel Menino é o quê? Segundo volante. Quem tá com mais ritmo? Gabriel. Não tem o menor cabimento o Gabriel Menino ficar no banco pro Fausto Vera. Não tem, não. Desculpa. Mas quem tem mais perfil de marcação? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois Mas eu tem. ainda acho que Não, os nenhum dois- dos dois tem. E O outra Fausto coisa- Vera ontem, ele quase que ele é expulso. É inexplicável. E eu não colocaria na conta dele. Eu colocaria na conta de quem o colocou em campo. Falta de ritmo, Desculpa. Valor. Você vê que Eu a entrada colocaria- dele foi estabanada. Mas existe uma diferença. Com todo respeito, Não tá? tem. Não, Qual a diferença de quê? Deixa eu falar. Não, calma, gente. Tá o Gabriel todo mundo Menino calmo. vem tendo vários jogos, não vem? Vem. Ele tem apresentado alguma coisa? Mas E o Fausto Vera tá treinando separado. Peraí. Beleza. Você fala assim, o Gabriel Tá bom. Menino vem tendo oportunidades, não tem apresentado nada. Ok. E o Fausto Vera tem apresentado o quê para Não, merecer ser calma, titular? cara. O que eu quero dizer é o seguinte. Aí o que está acontecendo? Quando você não... Aí você não tem uma peça ali para poder gaguejando, colocar. irmão. Realmente é polêmica só a colocação. É porque eu acho que você tem que ter várias peças. Então, por exemplo, ontem você tinha o Fausto Vera. Aí você podia tirar ele e colocar o Gabriel Menino. Já é uma coisa importante você ter duas. Então Mesmo o Fausto que Vera as duas não sejam o Fausto uma. Vera não tem que ser titular do Sabe? Atlético. O que eu, um cara que eu joga não desde falei em 21 de momento maio. algum titular. Eu Não, tô você falando disse que ele tem que estar no elenco. elenco. Não, tem que Se ter ele tá no elenco, elenco. em algum momento ele pode Pois ser titular. é, ele tem nem que eu tá no acho, elenco. eu prefiro ele ter. Não tem nem que tá no Porque aí o Por Valu quê, falou do Gabriel Breno? Menino. Ô, Não faz Valu, sentido, ok, irmão. o Gabriel Menino teve oportunidades. Não, o Cuca nem escalou. Ontem, inclusive, ele não foi escalado. Ontem o Cuca abriu mão dele para pegar um jogador que estava treinando separado. Sabe qual é Diz mais a o respeito do trabalho do Cuca, que não consegue dar E capacidade ao time, também, do que do próprio do Menino, trabalho pra do mim. Gabriel Menino, que maldade, nos pra mim, últimos maldade a jogos, respeito do que, trabalho da sua parte, hein, inclusive ele foi no último jogo contra o Palmeiras, saiu no meio do primeiro tempo, porque ele não estava entregando e ainda estava amarelado. Só para lembrar, no meio de campo, ele não está entregando. Aí colocou o Rômulo, né? Ele colocou o Rômulo. E incinerou improvisado. o Rômulo. Também atrapalhou. Então é isso que eu tô incinerou o falando. Rômulo. Aí num jogo como esse contra o Palmeiras, você não coloca o Rômulo. Aí você teria o Fausto Vera. É isso que eu tô querendo dizer. Você ter mais uma opção ali. Não tô falando dele ser titular. É você ter uma opção pra você não colocar um zagueiro. Ô, Breno, é só desculpa, isso. mas o Atlético Não, tem que só parar isso. com isso, de jogadores que estão fora dos planos, de repente aí por incompetências que não são nem do Cuca. Esses jogadores, quem fica prejudicado é o trabalho do Cuca e o Atlético. Mas não é a isso, primeira Valu, sabe vez. por que isso é já falta de aconteceu com planejamento, Vargas, cara. tá É falta de acontecendo com o planejamento. Fausto Por que Vera. por que eles colocaram o Fausto Vera de lado? Porque o Cuca achou que ia ter um volante pra ele. Iam contratar, não contrataram. Não, o Cuca não pode achar. Não, Desculpa. todo mundo achou que ia chegar um volante. Peraí. Não chegou. O Cuca não pode achar. Tipo assim, não. Então faz o seguinte, Fausto Vera, treino em separado ali, deixa eu desprestigiar um atleta que tem contrato. Mas não foi bem isso, né? Calma aí, irmão. Não foi bem. Você sabe que não foi bem Peraí. isso. Então é o seguinte, o jogador chegou e pediu, ele chegou e pediu para não ser para não ser relacionado, porque poderia chegar uma proposta. Aí entra o diretor de futebol, o senhor fala, não, quando a proposta chegar, a gente conversa.
Ah, não, mas eu não quero jogar. Então, beleza. Aí você coloca para treinar em separado, né? Só que aí você está precisando, que é o que você está dizendo. Você está precisando. E ele continua treinando separado. Aí vem mais um jogo. Aí você não relaciona. Aí ontem, depois de, sei lá, 2, 3 jogos que ele ficou fora, foi 3, né? Não, até mais. Mais de 3? Mais que ele, de 3. Não, eu pego aqui. Enfim, 3 a 4 jogos que ele pediu para não ser relacionado. Aí ele falou, não, eu estava treinando sozinho. 3 jogos. O clube atendeu a um pedido dele. Mas peraí, quem está errado nessa história? Ele que pediu para não ser relacionado ou o clube que aceitou Mas sem tá uma faltando proposta? só um fato aí aí. ontem eu conversei com a pessoa do clube. Falei, afinal de contas, tem ou não tem uma proposta pelo Fausto Vera? Não, estamos esperando. Ué, mas aí você vai deixar o cara treinando em separado? O HG. Até quando? Até quando? Porque, repito o que eu disse, no Atlético tem uma situação muito gostosa. Quem quer sair, sai depressa. Quem o clube quer que saia, não consegue tirar. Quem pede para não jogar porque vai chegar a proposta ou porque está negociando, sai do time. Então tá uma loucura. Não tem comando. O Fausto Vera entrou em campo 21/5 contra o Maringá. 21/5. Fez mais de 2 meses. Ontem, 2 meses com mais 4 dias que ele não entrava em campo. Não, só passando sobre os números do Fausto Vera. O Fausto Vera, depois do jogo contra o Maringá, ele é relacionado na partida contra o Corinthians, contra o Cienciano e contra o Ceará, mas não entra em campo. E aí depois vem Internacional, ele não joga, aí é antes do... Ele pede para não pede para não jogar. Pede para não ser relacionado. Então ele fica fora. Então o pedido foi lá. Aí depois ele vai ficar fora contra o Bahia, contra o Palmeiras. Bahia, Bucaramanga, Palmeiras e volta contra o Bucaramanga. 4 jogos, então. Só tem um detalhe que vocês não citaram aí, antes disso tudo. Há 1 mês e meio atrás, nós fomos numa reunião que o Paulo Brax estava lá no Por Dentro do Galo e foi questionado por que o Fausto Vera não está sendo utilizado. E ele deixou bem claro. O Cuca a comissão técnica chegou no entendimento que ele não tem as características que o Cuca quer. O Cuca não vai utilizá-lo. Então, aí o jogador se sente, totalmente desprestigiado. O que o jogador quer? Ele não quer ficar. Isso, Breno. Ele não quer ficar, então ele quer procurar um clube. É mais ou menos assim. Tô mentindo? Não sei, não tava lá. Não, que ele tem, que deixaram ele procurar um clube? Deixaram. Sim, deixaram. Ele procurar um clube? Não foi isso? Porque ele não fazia parte dos planos do Cuca. A característica dele não servia pro Cuca, não era isso? É isso. Só que aí ontem serviu. Então, não, mas você viu que não tem gente. É isso que então é planejamento. Eu tô falando o seguinte, mas o grande mais a respeito do Cuca do que do Fausto. Não, eu sei, mas o que eu quero dizer, o que eu quero dizer nisso tudo é o seguinte, o jogador tomou essa atitude porque o treinador falou que a característica dele não servia, não é? Você tá ignorando o elenco do Atlético. Você olha pra esse elenco do Atlético, cara, é o que tem mesmo. O menino tava no banco. Eu concordo, eu preferiria o menino. Eu prefiro o menino. Eu prefiro o Gabriel Menino ao Fausto Vera. Mas aí o Cuca... E aí você tem 2 opções só. Mas aí o que incomoda, incomoda muitos torcedores do Atlético é que o menino, às vezes, ele dá um apagão dentro de campo. Quem vai acender o jogador dentro de campo? Mas você não vai me convencer. Quem vai recuperar até... Por que o menino, em alguns momentos no Palmeiras, ele voou? Ele foi, inclusive, titular durante um longo tempo. O treinador trabalhou, ué. Então, quem tem que acender o jogador... é o Cuca. A capacidade do Cuca de recuperar jogador precisa aparecer em momentos como esse. Por quê que essa pica é do Cuca? Porque ele recupera, ele escala e ele cobra. Agora, se todo mundo que o Cuca achar, o Cuca não gosta do Ivan Roman, o Cuca não gosta do Fausto Vera, o Cuca não gosta do menino, o Cuca não apostava no Patrick. Então a culpa é minha? Então, pois é. É isso, HG. Quando a gente fala entre o menino e o Fausto Vera, é o menino. O certo é o menino. Não, isso ninguém tem dúvida. Gente, então, mas eu não estou entendendo, são essas questões do Cuca. Vamos lá. Aí o Cuca tirou o menino no primeiro tempo do jogo contra o Palmeiras, o menino não gostou, o Cuca pegou e vai virar a cara pro menino agora. A minha represária é você não ser titular contra o Bucaramanga, num jogo de extrema necessidade do Atlético. Se o Atlético não tivesse vencido nos pênaltis o jogo de ontem, hoje a gente ia estar apontando, sim, que um dos grandes erros do jogo foi ter colocado o Fausto Vera como titular. Porque não tinha ritmo de jogo e tal. Exatamente. Como que o Cuca acha
na infinita sabedoria, cara, o Cuca é um dos maiores treinadores do Atlético, da história. Mas como que ele acha, na infinita sabedoria dele, que o Fausto Vera treinando separado, é a palavra dele, a gente usou a entrevista, palavra dele, ele estava treinando sozinho. Como que eu vou entender que um jogador que estava treinando sozinho é melhor que um jogador que estava treinando com os colegas? E um problema mais grave nisso aí, que passa por gestão de grupo, é isso que estava treinando a parte. É o menino olhar. Ontem o Vera estava lá sozinho treinando. Hoje o Vera me deixa no banco e é escalado. Isso é gestão de grupo, cara. Eu vou te dizer uma coisa. Diante de todos esses problemas, tem um monte de situações de traição aí nesse meio, tá? Traição de cima para baixo, traição de técnico, por exemplo, que desprestigia um jogador para colocar um que estava treinando em separado, traição de jogador com a entidade, traição de jogador com o Cuca e tal. Mas tá uma esculhambação. Esculhambação. Agora, essa questão da gestão de grupo me incomoda e me preocupa. Sabe por quê? Eu avisei aqui há alguns dias. Esse negócio de eu avisei também é outra merda. Mas você gosta de ter razão, né, irmão? Minha mãe, você gosta de ter razão. Minha mãe ficava enchendo o saco com esse trem. Falava, não fala, eu ia lá e fazia, eu te avisei. Pera aí que eu vou falar do que eu vou de material de construção. Quem chamou você? Só um pedacinho, que já vou passar pro Valu. O Matheus Henrique era titular absoluto da equipe do Cruzeiro, correto? Correto. Vinha jogando muito bem e ele perdeu a titularidade. Como que ele vai reconquistar a titularidade dele no Cruzeiro? Nos treinos, treinando muito bem e nos jogos, quando ele tiver a possibilidade. No Atlético, o Fausto Vera ganhou a titularidade num jogo importante sem estar treinando com o grupo. Que imagem que você passa para os demais atletas? Que respeito e responsabilidade de atleta você passa para o restante do grupo? Porque normalmente no futebol, o que a gente vê é um jogador ser titular. Cara, ele é titular. Ele foi o titular num momento de decisão. Chamamos o jogo de ontem de decisão. O Fausto Vera ganhou a titularidade assim, ele estava treinando separado. Acordei e sou titular. E o Gabriel Menino, que ficou puto, desculpa a palavra, pode ficou pé da vida, saindo do jogo diante da equipe do Palmeiras, ele ficou nervosão, ficou doido. Ele não poderia falar assim, agora no próximo jogo contra o Bucaramanga, deu esse problemada na semana do Atlético, nosso caos tá no Atlético, eu vou dar minha vida. Aí sai a relação dos titulares, sou reserva. E sabe o que é interessante? É que quando eu pergunto ontem pro Fausto Vera se ele tá com a cabeça no Atlético ou não, ele não coloca que existe uma continuidade nele. Ele coloca assim, aí eu tô disponível. Se tiver outro jogo, ok. Se não tiver, eu volto a ficar separado, experimentar uma proposta. Isso é outra coisa que tinha que ser definida dentro da pasta futebol. Como disse bem o Paulo Brax aqui na quarta-feira. Isso é da pasta futebol. Isso tem que ser definitivo. O atleta tem que saber o que vai ser dele, do destino, no clube, se vai continuar jogando, porque é uma incógnita. E o que deixa o fato bizarro para mim, HG, mesmo se o Fausto Vera não estivesse sendo relacionado para os jogos, mas treinando junto com o elenco, não teria problema. Numa emergência, depois de não ser relacionado muitos jogos, Fausto Vera voltou a figurar entre os relacionados e tem chance de ser titular. Beleza, mas não é o fato. A gente está falando de um cara que estava treinando em separado, foi relacionado e virou titular. A questão é a seguinte, vamos lá, voltando à situação de gestão de grupo. Por mais problemas que o planejamento do Atlético tenha apontado para erros, e hoje o Atlético não dispõe de um volante, porque foram liberando todos que pediram para sair, e daqui a pouco liberaram, inclusive até o Otávio, que eu não estou dizendo que o Otávio fosse a resolução de todos os problemas, mas é um jogador da posição, né? E aí o mercado cheio de volantes, e ainda assim o Cuca chega, pede desde o início do ano e até hoje não desembolou um volante. Agora parece que estão negociando com dois, daqui a pouco o Thiago vai falar os nomes ali, porque o Thiago perguntou lá no Atlético se já estão, inclusive, adiantadas. A informação que eu tenho é que as negociações estão adiantadas e que eles serão anunciados aí pelos próximos dias. E foi gente do Atlético que me contou que isso aconteceria. Agora, sobre essa questão de gestão de grupo, isso me preocupa muito, mas muito mesmo. Porque hoje o Atlético, você não sabe como é que tá, quem quer ficar, quem não quer, né? Aí teve a treta do Lianco com o Scarpa,
Aí teve essa situação do Rony, aí esse movimento extrajudicial, que é absolutamente comum em ambientes quando se atrasa salário. Esse negócio extrajudicial, um contato aqui, uma reunião ali, um documentozinho aqui, um e-mail outro a colar, normal. Isso aí não tem problema nenhum. E aí, isso aconteceu. Esse agente do Rony falou que tentou 7 vezes a resolução do problema, mas dos 28, 30 jogadores, só ele foi procurar sair. Se ele procurou uma rescisão, é porque ele entendia que dava para tocar adiante. Né? Embora hoje eu tenha conversado com um advogado que olhando toda a situação, falou, não sei se ele conseguiria o que ele queria, não. De sair e receber 50 milhões, enfim, isso é outra história. Aí, ontem lá no meu Instagram, acabou o jogo, eu gravei um vídeo dizendo o seguinte, quem não tem competência não pode se estabelecer, mas tem que decidir o que quer. Vocês estão entendendo? Se o Cuca acha que a situação está desconfortável para ele, pede para sair. Se o Rony, que falou, eu tenho sonho de jogar na Arábia, o primeiro jogador que eu ouço falar que tem sonho de jogar na Arábia, mas tudo bem, cada um tem seu sonho. Aí ele tem um sonho de jogar na Arábia, para ganhar dinheiro pra caceta, óbvio, né? Então, ele fala que quer sair, então ele não quer ficar. E ele tentou, inclusive, uma rescisão. Então nós também temos que, não é a qualquer custo, poupa o jogador e entuba tudo, até na imprensa. Não. Então mostra que eu tô de olho aí. Então, para mim, o Brax tem que sentar com o Rony e falar assim, podemos procurar um negócio para você? E procurar e linha. O Scarpa tá feliz aqui, não tá e tal, ou o incômodo é pelo atraso, ele até falou sobre isso. Não. Se me pagar em dia, eu tô de boa. Porque ele joga muita bola. Falou isso ontem. Pois é. A família tá bem, eu tô de boa. Tá pois bem. é. Então, o Arana, mesma coisa. O Gabriel Menino, mesma coisa. O Igor Gomes, agora tem que saber. Se os caras não querem permanecer aqui, o Atlético tem que fazer o que o Cruzeiro fez. E o que o Cruzeiro fez? Onde estão os nossos problemas? Onde estão aqui as coisas que estão de fato nos consumindo? É isso, isso e isso. Então vamos resolver. Tchau. Segue sua vida. Porque senão vai ficar esse ranço interno e trabalhar num ambiente de ranço interno é uma desgraça